Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre empatia seletiva e julgamento moral do espectador. O que isso quer dizer? Lembra que em vídeos anteriores a gente falou sobre a identificação? Como é que o espectador se, digamos, interage com o filme, interage com os personagens? A identificação é quando ele cria esse vínculo com a história, o vínculo com os personagens. Isso faz com que, muitas vezes, nós desenvolvamos uma certa empatia com os personagens. Eu disse em alguns vídeos atrás, falei de personagens que são anti-heróis, como Dexter, House, Tony Soprano, Frank Underwood, Walter White, enfim, aqueles personagens que têm qualidades, mas também têm defeitos terríveis, mas porque a gente gosta deles, acompanha-os durante um bom tempo, se identifica com a história, com a narrativa, enfim, com tudo que envolve a série, a gente acaba, digamos que, perdoando os seus pecados e até torcendo para que eles, muitas vezes, cometam crimes para conseguirem se safar, para se darem bem, para que a série continue e tenha um desfecho ali esperado. Então, isso vem a ser um pouco do que eu estou chamando aqui de empatia seletiva. A nossa empatia, ela é direcionada pelas nossas emoções. E as emoções não são tão irracionais quanto queremos pensar que elas sejam. Nossas emoções são expressões profundas daquilo que nós sentimos a partir do modo como nós somos, digamos assim, estimulados. Cada personagem do filme nos estimula de uma forma diferente. Imaginemos que o protagonista, ele tem mais tempo de tela, ele pode se expressar mais, ele pode falar mais do que ele sente, ele passa por muitas situações durante o filme que nós temos mais tempo de nos empatizar com ele. Porém, aqueles personagens que têm menos tempo de tela, ou aqueles que tentam impedir, servem de obstáculos às ações do protagonista, nós tendemos a antipatizar mais com esses personagens. Então imagina que um herói num filme de ação, ele está ali numa cena onde ele está trocando tiros e vários guardas, né, vários seguranças chegam para tentar impedir que ele pegue ali o chefão do mal, como a gente costuma dizer. Aqueles personagens são meio que, sabe aquela cena de Matrix, aquele monte de agente Smith? Enfim, é aquilo. Eles não têm personalidade, eles não têm praticamente rosto, definição, eles são ali aquele ser meio que sem forma, ou tudo meio igual, e a gente não tem empatia nenhum por eles, então eles são só peças do dado, né? Peças do joguinho de como é que chama o jogo? Ai meu Deus, esqueci a palavra. Enfim, eles são peças caindo pelo tabuleiro, não é? Dominó, essa é a palavra, peças do dominó caindo para um lado e para o outro. Então, o espectador, ele acaba sendo guiado pela narrativa. A narrativa é que vai enfatizar mais a história de um, menos a do outro. A narrativa vai criar toda aquela tonalidade emocional, com a música que toca, com a câmera que se aproxima, a câmera que nos permite ver a dor, o sofrimento do personagem, né? Então isso tudo cria empatia. A empatia no cinema, ela é construída, ela é direcionada. O filme, ele mostra quem ele quer que a gente tenha a identificação positiva ou não. Então, nesse sentido, a empatia ela é construída por enquadramentos, por pontos de vista, né, por um favorecimento da imagem, de tempo de tela. A gente acaba, então, aderindo a esse personagem muito por conta de que o filme já o desenhou como sendo protagonista. E o filme que eu vou tratar ao final, né, eu deixo mais o filme para o final para a gente ir já sentindo a teoria, para quando chegar no filme
digamos assim, a revelação do filme já fica claro. Então eu sugiro que vocês já vão pensando que filme que será que vai ser enquadrado aí. É lógico que tem vários filmes, mas a gente escolhe um por episódio. Então fica aí essa expectativa, esse suspense, para ver qual filme a gente vai encaixar em toda a nossa discussão aqui. Quando a gente se identifica, a gente tem empatia por um personagem. Bom, o que é empatia, né? Pathos no grego é sofrer. Então, empatia é sofrer com. A gente passa a gostar dessa pessoa, desse personagem, e passa a sofrer junto com ele. A gente se emociona com ele e sofre junto com ele. Fica feliz com ele, por ele, e fica triste com ele e por ele. É mais ou menos a relação de pais e filhos, né? Depois de um tempo na vida, os pais, muito da alegria dos pais é ver a felicidade dos filhos. E os filhos estando tristes, deprimidos, enfim, isso acaba afetando muito a felicidade dos pais. E o pai, quase que invariavelmente, diz: eu preferia eu estar sofrendo do que ver meu filho nessa situação. Então isso é empatia. Aí é um laço afetivo muito profundo que leva um pai a dizer algo como eu acabei de falar. Mas, então a narrativa, ela constrói isso porque ela vai nos direcionando. Então, de certa forma, nós acabamos julgando os personagens, julgando positivamente ou negativamente. E esse julgamento, ele é talhado por critérios afetivos. São as nossas emoções, as emoções que emanam da tela, ativam as nossas emoções e numa resposta, porque toda emoção acaba desencadeando uma resposta, na linha do ação e reação, a gente acaba, então, por critérios afetivos, julgando um personagem e muitas vezes absolvendo esse personagem, absolvendo das culpas. A gente faz vista grossa às culpas deles. Por isso que eu falei daqueles personagens como Dexter, como Walter White. A gente acaba torcendo para que ele, no caso do Dexter, cometa um crime para fazer justiça. Uma vez que ele só mata, né? Ele é um personagem que só mata bandidos que conseguiram escapar, assassinos que conseguiram escapar da justiça por algum detalhe processual. Então, quando ele mata, nós nos sentimos vingados, nós nos sentimos muitas vezes justiçados por ele, né? Atendidos por uma justiça, já que muitas dessas pessoas na vida real acabam saindo impunes. Talvez possa até arriscar dizer que os maiores criminosos estão impunes, estão por aí e andam livres, leves e soltos pela rua, né? Então, a narrativa nos leva a perdoar, a fazer vista grossa a esses pecados dos protagonistas. E quem a gente não perdoa? Bom, a gente acaba rejeitando aqueles que receberam menos tempo de tela, aqueles que não tiveram voz. Na história é igualzinho, na história nós, digamos, criamos feriados, criamos homenagens, estátuas, viadutos, nome de cidade, nome de praça, para muitos personagens que muitas vezes a gente não conhece aquela biografia. Por exemplo, talvez muitos desses personagens foram donos de escravos, foram pessoas que tiveram a vida de muitas pessoas nas suas mãos e fizeram dessas pessoas meras mercadorias, mas estão aí com o seu nome na história. Já outros personagens da história, esquecidos, silenciados, apagados, que mereciam, de repente, o nome na história, até um feriado, de repente, não são nem lembrados, não são nem conhecidos, nem sequer referenciados na história. Não tem nenhuma notinha de rodapé no livro para eles. Ou seja, eles não receberam voz. Logo, foram rejeitados pela história e também pelos espectadores, pelos leitores da história. Então, o filme, tudo isso que eu falei, que tem a ver com a história, também serve para o filme. Afinal, o filme é uma história. O filme é a arte, né? O cinema é a arte de contar histórias. E a gente gosta de ouvir boas histórias.
Então, todo esse aspecto, toda essa atmosfera moral do filme, ela é desencadeada e ela é moldada pela identificação. Então, o meu juízo, o meu julgamento vai mais para a direita ou mais para a esquerda, dependendo de como a identificação que foi desencadeada pela emoção vai sendo moldada. Então aí a moral, né, a minha noção de certo e errado, ela vai sendo flexionada, ela vai sendo moldada mesmo no sentido de, imagina uma peça de barro, né? Lembra ali daquela cena inicial do filme Ghost, quando a protagonista da Demi Moore, né? Eu não lembro o nome dela no filme, mas ela está moldando aquela peça, né, no barro, e aí o seu marido, né, no filme o Patrick Swayze, né, interpreta o marido dela, abraça ela por trás, diz o quanto a ama, e ali num ato de amor, ela acaba desconfigurando, né, desfigurando a peça que ela estava fazendo. Mas o que importa ali é que os dois estavam tendo um momento de amor, a peça já não importa mais. Então, digamos que a nossa moral é um pouco assim. A gente tem uma noção de certo e errado na vida real, mas quando a gente vai para o cinema, essa noção de certo e errado, que a gente chama de senso moral, ela vai sendo, digamos, ela fica volúvel, fica volátil, né? Ela muda a sua forma, ela fica meio que como a forma da água. A água vai adquirindo a forma do meio no qual ela transita. Então a nossa moral, ela vai variando dependendo do filme, da história que nos foi apresentada e do quanto estamos nos identificando com o protagonista, não é? Então vai sendo moldada. A emoção, nesse sentido, ela acaba sendo um filtro ético. Então, por conta da emoção, do tipo de emoção que a gente sente, a gente vai pautar a nossa ética para mais ou para menos, para a direita ou para a esquerda, para o bem ou para o mal, enfim, né? Então, é um filtro ético. O cinema, ele naquele momento de projeção, naquelas horinhas ali de projeção, ele cria um filtro ético. Então eu me permito aceitar certas coisas que na vida real eu não aceitaria. Por isso que assistir um filme no cinema é qualitativamente diferente de ver em qualquer outra tela, em qualquer outro meio. Por quê? Porque ali a sala de projeção ela está preparada para que aconteça uma imersão total. É uma sala fechada, né, silêncio, desliguem os celulares, e aí todo mundo foca, a câmera, né, a tela gigante, todo mundo foca na imagem e, digamos, há uma imersão ali. Então, o processo de identificação ele é muito maior, porque parece que o mundo, né, ficou lá fora e agora estou focado só ali no que está na minha frente. Então ficou tudo escuro, a única luz, o único foco é a tela de projeção. E aí esse filtro ético, ele fica mais poderoso. Essa película, essa membrana que é colocada diante dos nossos olhos, ela fica muito mais, digamos, funcional. Porém, esse vídeo, ele tem a intenção de mostrar que há um perigo nisso, né? O perigo da empatia acrítica. O perigo da gente se identificar com o personagem sem fazer a reflexão crítica. O perigo de comprarmos uma ideia sem muita reflexão, comprar uma ideia mais levada pela emoção do que pela razão. Quem, né, pode julgar, quem nunca fez isso, né, de estar diante de sei lá, de um objeto, de uma mercadoria, e acabar ali na hora da emoção comprando, pagando caro, e aí você não fez, por exemplo, uma pesquisa, estava ali na sua frente, você estava de repente no shopping, parecia que era a última opção, né, a última oportunidade para você levar, você pensou, vai que eu não ache, não encontre isso novamente. Isso aqui me capturou de uma forma tal que é melhor eu levar agora. Então, tomado ali pela emoção, até pela ansiedade do momento, você consome, mas depois você vai com calma procurar na internet, você vê um preço
muito mais acessível, até com melhores opções de pagamento, só que aí na internet você teria que comprar, teria que esperar até chegar na sua casa, e lá no shopping é só esticar a mão, pegar, passar o cartão e sair andando. Então, é a empatia crítica. A gente acaba aderindo a um personagem e até comprando uma ideia, levando essa ideia para a nossa vida real, mas com pouca criticidade, com pouca reflexão, porque a gente foi mais levado pela emoção do que pela razão. Se considerarmos a vida real das pessoas, elas são desse modo, elas agem dessa forma, elas tomam mais decisões ligadas à emoção do que à razão, principalmente quando o amor entra na equação. A paixão, no caso, né? Quando a paixão entra na equação, as pessoas fazem o que normalmente elas não fariam. Quando elas estão no estádio de futebol, ali no calor do momento, com aquela torcida gigantesca e todo mundo torcendo para o mesmo time, qualquer resultado adverso ali pode gerar uma animosidade em relação ao outro time, a outra torcida, e essa pessoa pode tomar atitudes que normalmente ela não tomaria, e sozinha muito menos. Ela vai fazer em grupo o que sozinha ela jamais faria. É isso que é um pouco do perigo da empatia acrítica. Então o espectador, ele acaba sendo implicado. O filme, ele também não é neutro, ele está fazendo um julgamento. E aí nós acabamos sendo implicados nesse julgamento. Nós somos levados ali por aquela torrente, né, por aquele fluxo de emoções que é o filme, que é o cinema como um todo, e a gente acaba sendo implicado nisso. Nós falamos sobre isso no vídeo, o espectador não é neutro. Então ele pode ser passivo, ele pode ser crítico, mas neutro nunca. Então, na passividade, ele acaba sendo implicado num julgamento ali, porque muitas vezes o filme pode ser preconceituoso também, ele pode estar reforçando um estereótipo, ele pode está, digamos, advogando pelo diabo, não necessariamente promovendo ali, né, a ampliação da nossa imaginação moral, da nossa empatia e tudo mais, né, às vezes pode não estar contribuindo para que a gente seja, digamos, pessoas melhores. Então, por último, nós precisamos aprender a desconfiar da nossa empatia. Por que eu gostei mais desse personagem e não daquele? Por que eu amo esse de paixão e tenho aversão por aquele? Por que eu gosto desse personagem que ninguém gosta? Muitas vezes a gente tem amigo, de repente você é um tipo de pessoa que tem um tipo de amizade que todos os seus outros amigos falam: por que você tem amizade com aquela pessoa? Ninguém gosta daquela pessoa, só você gosta daquela pessoa. Por quê? Quando todos os seus amigos te fazem essa pergunta, você é obrigado a pensar: é verdade, né? Ninguém gosta dessa pessoa. Eu também consigo enxergar os defeitos dela, mas por que eu gosto dela? Por que eu mantenho essa relação? No filme é a mesma coisa, né? Então, quando a gente está no cinema, a gente pode desconfiar da nossa empatia. Por que esse personagem, com todos esses defeitos, esses vícios, esses defeitos de caráter, né? E eu gosto tanto dele? Eu sou levado tanto a me apegar a ele. Eu gosto muito de lembrar quando o Walter White, na série Breaking Bad, ele finalmente confessa para a mulher dele, né? Porque a série toda ele justifica fazer o que ele faz, isto é, produzir drogas pesadas para vender, dizendo que eu estou morrendo e preciso cuidar da minha família. Mas depois, ao final, ele fala para a mulher: eu faço porque eu realmente gosto. E eu gosto porque eu descobri algo no qual eu realmente sou muito bom. Eu sou o melhor naquilo que eu faço. Então, por isso que ele acabava fazendo isso, mesmo sendo uma coisa contra a lei, contra os princípios, os valores da própria família dele. Então, agora vamos lá. O filme Coringa, sim, Coringa, do Todd Phillips. Coringa, todo mundo assistiu, espero que tenha assistido. Nesse filme, a empatia é construída para um personagem moralmente problemático. Só que como desde o começo do filme, lembra lá ele no ônibus,
atrás, né, no ônibus, e a gente já percebe quais são os problemas que ele tem, problemas de ordem mental, né, uma condição mental que ele tem, e a gente vê a vida que ele levou, né, como ele era tratado no trabalho, nas ruas, enfim, toda a opressão que ele sofria, o abandono, o cenário de violência, né, violência simbólica, violência direta, e a gente acaba comprando ali a dor daquele personagem. E aí a gente torce para as coisas que ele faz. Só que em um dado momento do filme, ele, digamos, distorce tudo isso e acaba tomando medidas, né? Ele acaba agindo de uma forma que ele rompe com a ética, com a moralidade, e aí as suas ações passam a ser criminosas. Mas aí, o próprio filme sugere, né, tantas pessoas que ficam a favor dele quando ele é preso, depois de ter assassinado lá o apresentador ao vivo. E aí a gente digamos, tomado por aquilo, porque a gente já está inserido, envolvido, absorvido, subsumido por aquela situação toda, e aí o personagem já, digamos, angariou a nossa empatia. Aí é difícil falar, não, eu condeno esse personagem. O livro que acompanha essa reflexão é A Imaginação Moral, da Martha Nussbaum. Imaginação moral, para quem não sabe, é exatamente esse sentimento que leva você a se colocar no lugar do outro. Você tem que imaginar o que o outro está sentindo, o que o outro está sofrendo. Se você nunca passou por aquilo, você só pode imaginar. Mas você sabe o que é sofrimento. Então, essa lógica geral do sofrimento faz com que você use a imaginação para tentar se colocar no lugar dela, para tentar sentir o que ela sente, para entender o que ela faz. Não é? Então a Martha Nussbaum, nesse livro, ela coloca a emoção como um elemento do juízo estético, ou melhor, desculpa, do juízo ético. Então, juízo ético é quando eu determino para mim mesmo, né, isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode, só que daí não só eu uso a razão, porque a razão é fria. Às vezes eu tenho que contextualizar tudo e eu tenho que me colocar no lugar do outro, tentar acessar a emoção que ele está sentindo ou que ele sentiu no momento que ele agiu, para daí eu oferecer a minha empatia, todo o meu apoio, né, todo o meu conforto. Então esse livro, né, tanto o filme Coringa quanto o livro A Imaginação Moral, eles, digamos, fecham, é um corolário, né, quando fecha com chave de ouro, né, a gente chama isso em filosofia de corolário. Então fecha esse raciocínio, porque os nossos julgamentos morais, e o ser humano julga sempre, né? O ser humano está sempre dizendo, ele não diz só isto é uma caneta, ele diz essa caneta é boa ou essa caneta é ruim, essa pessoa é boa ou essa pessoa é ruim. Então a gente está sempre julgando, faz parte quase que da nossa natureza, da nossa condição, no sentido de uma inclinação. Só que muitas vezes esse juízo, né, ele está confuso, ele está confundindo compreender com absolver. Entender a situação de alguém e absolver as ações eticamente questionáveis dessa pessoa ou desse personagem. Toda imagem carrega vestígios. Razão crítica é ensinar a ler esses sinais.